A você que nos dá a alegria de poder falar aí na sua casa, com você, com sua família, você que está em viagem, você quem sabe que está no trabalho, seja onde você estiver, em qualquer parte do nosso Brasil ou de outros países, qualquer lugar aí maravilhoso do nosso planeta Terra. Eu sou o pastor Nilson Viana, da qual é esse canal do pastor Nilson Viana, e sou servo de Deus já há mais de 32 anos e congrego no ministério da Assembleia de Deus de Caratinga, Minas Gerais, Brasil, e tenho a grata satisfação de poder ser o instrumento de Deus para somar com aqueles que também fazem uso da mídia, das redes sociais, para pregar a palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós lermos em Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6, e também em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos estar lendo Provérbios 22, versículo 6 diz: Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos para Efésios capítulo de número 6, versículo 1 e 2 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esses dois versículos chamam a nossa atenção para incentivarmos os pais e aos filhos. O sábio Salomão, com a sua experiência, do qual ele dá o conselho para os pais, que os pais deveriam instruir. Hoje nós estamos vendo tanto problema nas famílias, porque a estrutura do seu filho começa com você. Desde os primeiros dias de vida, você que é pai, você que é mãe, você é o doutrinador dos seus filhos. Se você não fizer isso, nós estamos em uma época em que as pessoas querem transferir responsabilidade, e talvez muitos, pela necessidade do dia a dia, do trabalho, da busca pelas coisas materiais, eles acabam transferindo essa responsabilidade. Deixa os filhos no cuidado de outras pessoas, e essas pessoas, eles não vão ter, porque sobre eles não está essa responsabilidade de doutrinar o seu filho e a sua filha. Eles estão agindo não pelo amor de família, eles estão agindo a profissão, pelo trabalho, em troca do salário. E de repente você encontra adolescentes, jovens e até mesmo ainda pessoas na fase criança, que estão vivendo uma vida que não é esta a vontade de Deus. Por causa de quê? Porque faltou a instrução. A Bíblia está dizendo: instrui o menino no caminho, não é o caminho. Porque o caminho você pode
indicar as pessoas, mas para você instruir no que é diferente de o caminho, você tem que estar no caminho. A Bíblia recomenda para Israel, Deus deu o mandamento e serve para todos nós, porque nós seguimos um padrão de vida vindo dos judeus, chamado judaico-cristão, e o padrão de vida nosso é a Bíblia. Tem que ser, se não for, está tudo errado. E porque a Bíblia também foi escrita em Israel. E nós observamos que muitas pessoas estão esquecendo da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus fala que nós devemos falar a palavra de Deus andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Quer dizer, você não tem tempo para esquecer da palavra. Enquanto muitas pessoas não sabem da palavra de Deus. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Talvez quantos filhos têm se tornado uma pessoa envergonhando o próprio pai e a própria mãe. Quantas filhas não conseguem ter uma visão de um casamento, de ser uma dona de casa. Quantos filhos também não têm uma visão de ser um homem trabalhador, honesto. E talvez o pai e a mãe tenham essa qualidade, mas não passou para os filhos. Isso quer dizer, instrui no caminho, porque o seu filho tem que estar com você. A sua filha tem que estar com você. E aí você vai instruir, tá? Enquanto os pais não conhecem, não são amigos dos filhos, de vez em quando vê um ou outro, quem sabe, no fim do dia, no fim da semana, e outros passam meses sem ver os filhos, como você vai conseguir dar instrução ao seu filho? E nos tocante à vida que temos que ter servindo a Deus, nós temos que instruir, tá? Porque aquilo que Deus te deu como responsabilidade, se você não cumprir, você vai dar conta de tudo isso. Se você não fizer o que deve ser feito, Deus vai te pedir conta. Isto é a ordenança bíblica, você vai dar conta. E aos filhos, a Bíblia diz para os filhos ser obediente aos vossos pais, e a Bíblia diz no Senhor. Quem escreveu a Bíblia é inspirado por Deus. A Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E a Bíblia não foi escrita por qualquer pessoa. Cerca de 40 homens, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia, escreveu a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo recomenda o que já no Antigo Testamento Deus já havia dado como mandamento para os filhos, dizendo: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Por que fala no Senhor? Porque às vezes algum pai vê o filho servindo a Deus e o pai não serve a Deus. Aí ele vai dizer: você não pode estar indo para a igreja. A gente é sabedor dessas coisas, que existem pais que já chegaram até a espancar os filhos para que eles não servissem a Deus. Aí já não é o problema se o filho desobedece, porque a Bíblia diz para os filhos ser obediente no Senhor. A rebeldia contra Deus já
pode o filho descartar se o pai está tentando obrigar esse filho a não servir ao Senhor? Você talvez que é filho, você serve a Deus e o seu pai de repente é um dependente dos vícios, ficou dominado e quer que você fuma, bebe bebidas alcoólicas e outras coisas mais, e ainda diz que isso é para homem mesmo. Nada disso. Deus não fez o homem para viver embriagado. Deus não fez o homem para ficar fora de si ou ser dependente de alguma coisa que ele diz assim: se eu não fumar, eu não vivo, não estou bem, porque ele é dependente. Mas se ele for liberto por Deus, ele terá uma visão diferente. Então você não é obrigado a fumar porque seu pai fuma. Você não é obrigado a beber cachaça porque a sua mãe bebe, o seu pai bebe. Você tem que ser obediente no Senhor. E a Bíblia diz: honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quantos filhos desrespeitam o pai, desrespeitam a mãe? E a Bíblia diz que se assim for feito, você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter vida longa, porque vai viver muito tempo sobre a terra. Quantos têm morrido prematuramente? Porque são rebeldes, não honra o pai, não honra a mãe. E quantos filhos chega uma data chamada, isso é tudo data inventada, né? Dia do pai, dia da mãe, e faz aquela festa, abraça, beija, quem sabe dá um presentinho para o pai, para a mãe, mas no outro dia, a pouca alegria que ele conseguiu transmitir, ele acaba com aquela alegria que talvez conseguiu transmitir para o pai e para a mãe por causa de uma data, que é uma data mais de comércio do que de uma data de incentivar o temor de Deus. Eu sempre digo, na minha modesta opinião, e sempre eu falo assim, que dia do pai, dia da mãe, é todo dia. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe todo dia, independente da idade que você tenha, porque você nunca vai deixar de ser o menino do seu pai ou a menina. Eles sempre vão dizer meus meninos, porque são os filhos. Seja de idade que o seu pai ou a sua mãe estiver, você tem que honrar, porque isso é justo, isso é agradável ao Senhor. Nos dias de Jesus, Jesus encontrou os religiosos ensinando que alguém poderia prejudicar o pai ou a mãe, que era oferta ao Senhor. Enquanto a Bíblia diz que você não pode prejudicar o seu pai e a sua mãe. Você tem que ser obediente naquilo que é correto, honrar a ele, prestar homenagem a eles, os vossos pais, e assim tudo vai dar certo. Em nome de Jesus você será vitorioso. Mas se você quer ter a vida complicada, é ser desobediente ao seu pai e à sua mãe, é não respeitar o seu pai e a sua mãe. Eu quero orar para você, pai, você, mãe, e você, filho ou filha. Deus vai fazer milagre na sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, repreende todo espírito de divisão, de mau entendimento que há entre as famílias. Dê a essa pessoa condição de entender, Senhor, acerca da sua palavra, ser obediente e que haja harmonia na família. Deus, confirma o milagre, confirma a bênção, em nome de Jesus. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.